Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale aqui comigo. Vamos meditar sobre o Reino de Deus? Vamos lá. Antes da gente começar, eu vou fazer indicação de um livro que vai falar muito mais profundamente sobre este assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Hoje eu vou indicar o livro Princípios da Batalha Espiritual, do Fábio Coelho. Irmãos, aqui é Bíblia, não é especulação, não é, em tal lugar faz isso, em tal lugar faz outra coisa. Não é isso. Aqui é Bíblia. Aqui é para você entender batalha espiritual pela perspectiva da luz, e não o que as pessoas aprenderam nas trevas. Não é isso. Aqui é Bíblia, revelação do Espírito Santo. Vai lá, irmãos, confere a literatura, depois você me fala, porque aqui o manto é pesado, tá bem? Vamos lá. A gente está em guerra. Existe uma guerra entre o Império das Trevas e o Reino de Deus. Em Gênesis capítulo 3 vai falar sobre a queda da humanidade. A queda trouxe consequências desastrosas para a humanidade e para o mundo em geral. Uma das consequências foi a abertura de porta para que a serpente, o diabo, influenciasse o mundo. A gente consegue perceber essa influência em alguns textos. Por exemplo, João capítulo 14 vai chamar o diabo de príncipe deste mundo. 2 Coríntios capítulo 4 vai chamar o diabo de Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos. Efésios capítulo 2 vai chamar ele de príncipe das potestades do ar. Em 1 João capítulo 5 vai chamar ele de maligno que influencia o mundo. Ou seja, nesses textos a gente percebe que a partir da queda do homem, o diabo pôde influenciar o mundo e estabelecer o seu sistema, né? E influenciar a partir do seu sistema. A gente vai chamar aqui esse sistema de Império das Trevas. Então a desgraça está feita, e agora como é que a gente vai fazer? Calma. Antes que a desgraça fosse feita, Deus já tinha estabelecido seu plano de restauração. Isso foi antes da fundação do mundo. Parte deste plano de restauração tem o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz, ele é uma arma condenatória sobre o Império das Trevas. A gente vê isso, por exemplo, em Colossenses capítulo 2. Vamos ler o verso 13 e 14. Diz assim: E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que esse texto mostra? Que o sacrifício de Cristo condenou o pecado. Foi por meio do sacrifício de Cristo que houve perdão de todas as ofensas. E a cédula de dívida, e aqui a gente percebe que ele trata o pecado, as ofensas contra a lei de Deus, como dívida com Deus. Essa dívida, essa cédula de dívida, ela foi riscada e cravada na cruz, para nunca mais ser estabelecido novamente. Então, a gente percebe que há uma modificação no mundo. Mas tudo bem, essa modificação aqui está falando da condição do homem em relação a Deus. Mas e o mundo? Calma. Vamos ler o versículo 15 desse mesmo capítulo. Diz assim: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Em outras palavras, através da obra da cruz, Jesus não só condenou o pecado, não só riscou a célula de dívida que a gente tinha em relação a Deus. Na verdade, ele condenou os principados e potestades, ele condenou o império das trevas. Sim, se a gente olhar o mundo, a gente vê o império das trevas ainda atuando. Sim, mas perceba, na cruz, ele deixou o império das trevas com os seus dias contados. Do dia do Senhor, isso chegará ao fim. Vamos ler Apocalipse 5, versículos 9 e 10. Diz assim: E cantando um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis
e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ele é digno de pegar o livro e desatar os cetros, ou seja, ele é digno de liberar os juízos de Deus sobre o império das trevas, porque na cruz ele conquistou esse direito. Ou seja, Jesus na cruz, Yeshua, quando se sacrificou, ele condenou o império das trevas. Agora estão com seus dias contados. Tudo bem, mas isso está falando especificamente do dia do Senhor, quando Yeshua voltar, quando Jesus voltar. Mas e entre uma coisa e outra? E hoje, né? Como a gente pode ser livre do império das trevas hoje? Bom, vamos lá. Para a gente entender isso melhor, a gente precisa entender duas situações. Porta de entrada, caminho a ser percorrido. Vamos olhar a porta de entrada primeiro. Colossenses capítulo 1, versículos 12 a 14, diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou do império das trevas, dependendo da tradução, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados. Creu em Jesus como Senhor e Salvador e o confessou, então é retirado do império das trevas e conduzido para poder ser participante da herança dos santos, para poder ser participante do reino de Deus. Isso é a porta de entrada. Agora vamos entender o caminho a ser percorrido, tudo bem? Filipenses, capítulo 2, vamos ler do versículo 5 a 11. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui há um percurso. Qual percurso? Esvaziamento, humilhação e obediência. Foi percorrendo este caminho que Jesus triunfou sobre o império das trevas na cruz. Vamos ler mais dois textos, tudo bem? Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11, dizem assim: e ouvindo uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vamos ler também Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se a gente quer fazer parte do reino de Deus, se a gente quer reinar com Cristo, se a gente quer sair do império das trevas e se tornar participante, herdeiro do reino de Deus, a gente tem que percorrer esse mesmo caminho que Jesus traçou, que Yeshua percorreu. Nesses dois textos de Apocalipse falam das pessoas que venceram e vão reinar com Cristo. Diante da situação de morte, e aqui até falam dos santos que durante a grande tribulação foram degolados por não negarem a Cristo, por não adorarem a besta, nem a sua imagem, e nem receberem a marca dela. Eles foram mortos, mas ressuscitaram na primeira ressurreição e farão parte do reino milenar, farão parte do reino de Deus quando for implantado por Jesus, quando voltar na terra. Se nós queremos fazer parte disso, nós temos que percorrer esse caminho. Os santos escritos em Apocalipse percorreram o mesmo caminho que Jesus percorreu.
esvaziaram-se, humilharam-se e obedeceram, mesmo que diante de situações extremas. E nesse caso de Apocalipse, ele fala até da morte dessas pessoas, do sacrifício delas. Elas tomaram posse até mesmo, se tornaram participantes até mesmo do sacrifício para a glória de Deus. Se nós queremos ser vitoriosos sobre as trevas, precisamos entrar pela porta de entrada. Sim, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Yeshua é Senhor e Salvador para a glória de Deus. Crer e confessar. Mas é necessário percorrer o caminho. Não é só como entra, mas como vai percorrer esse caminho. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude. Precisamos da direção. Precisamos da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Precisamos da Tua graça para caminharmos nesse caminho. Com a nossa boca, confessamos, com o nosso coração cremos. Jesus, Yeshua, é Rei, é Senhor, é Salvador das nossas vidas. Para a glória do Senhor. O Espírito Santo nos iluminou e agora entendemos que a salvação está em Jesus. Que a salvação reside em Jesus. Mas agora precisamos percorrer esse caminho. Que o Espírito Santo nos ajude, nos ensine a nos esvaziar, como Jesus fez. A nos humilhar, como Jesus fez. A sermos obedientes, como Jesus fez. Que o Espírito Santo nos guie e nos ajude, firme os nossos passos, neste caminho que Yeshua trilhou, porque esse é o caminho da vitória sobre as trevas. Esse é o caminho que os teus filhos, o caminho dos herdeiros do reino de Deus, trilham. Nos ajude, Senhor, a trilhar esse caminho, para que nós sejamos participantes do teu reino, para que nós sejamos vitoriosos sobre o reino das trevas, como os vitoriosos do teu reino. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.